Dando continuidade então ao assunto de TC, eu vou mostrar agora para vocês como que a norma apresentava antes da designação de um TC e como que está mostrando agora na nova resolução. Para TC de proteção, antes ela mostrava a classe de exatidão, né, acompanhada aí da letrinha que representa a sua reatância e da tensão no secundário vezes 20 vezes a corrente nominal. Já para serviço de medição, TC usado em medição, ele já mostrava a sua classe de exatidão e a sua carga nominal aí do secundário, no caso de 25 VA. Mas como que está agora na mesma resolução, só que na versão 2015? Bom, o TC para medição ele apresenta da seguinte forma: 12,5 VA, agora a potência ela veio antes, né? E 0,3 que é a classe de exatidão. Então significa que o TC com carga padrão secundária de 12,5 VA, atendendo a uma classe de exatidão de 0,3. Outra forma é 12,5 VA, 0,3 é a classe com fator de segurança menor ou igual a 10. Já os TC de proteção, ele vem da seguinte forma: 25 VA, né? Agora ele está colocando em VA, então 5P15. O que isso significa? Vamos lá, ó. Significa que é um TC com uma carga secundária de 25 VA, atendendo uma classe de exatidão de 5%, com fator limite de exatidão de 15 vezes a sua corrente nominal. Vamos ver outra opção aqui. É um 12,5 VA, 10 PR, 20. Significa então que é um TC de baixa remanência com uma carga secundária de 12,5 VA, atendendo uma classe de exatidão de 10%, com erro medido a uma corrente primária de 20 vezes a corrente nominal. Então, basicamente a gente está falando aqui desse 15 do 20, seria aí o nosso fator de segurança. Então ele consegue ler até esse valor, 15 vezes a corrente nominal, 20 vezes a corrente nominal. Lembra lá da aula passada? Do fator de segurança para proteção vai até 20. A partir disso aí ele entra em saturação, então ele consegue proteger aí o equipamento no secundário. Fator térmico nominal. Bom, o fator térmico nominal é aquele fator que você, multiplicando a sua corrente nominal do primário, você encontra qual é a corrente que pode circular por esse TC sem que seja excedido os limites de elevação de temperatura definida por norma. Assim, a norma NBR 6856 ela já especifica alguns fatores térmicos, como 1, 1.2, 1.3, 1.5 e 2.0. Vamos conseguir entender isso aí mais na hora de fazer análise matemática usando esses fatores térmicos, tá? Bom, no caso de TC com 2 ou mais núcleos, vamos lá, ó, TC com 2 ou mais núcleos, sem derivação. Estou falando de núcleo, enrolamentos, mas não tem derivação nesses núcleos. Com relação diferentes entre si, então tenho 2 ou mais núcleos com relações diferentes. E mesma corrente secundária nominal, então vamos supor que todos vão para 5 amperes no secundário. O fator térmico da menor relação corresponde a um dos indicados anteriormente. Então eu vou pegar o fator térmico da menor relação. E os fatores térmicos das outras relações obtidos pela fórmula abaixo, podendo resultar em um valor menor do que 1. Então, o fator térmico das outras relações, né, que chamou de I, ele vai ser igual ao fator térmico da primeira, da menor relação, vezes a relação nominal da primeira pela a relação nominal das outras, tá? Que se tem. Vamos ver aqui um exemplo tirado da norma. TC cuja relação é 300 para 5 para medição e 800 para 5 para proteção. Então ele tem dois núcleos, tá? Um para medição e uma proteção, com fator térmico de 1,2 para o núcleo de medição. Então o menor aqui, ó, fator térmico de 1,2, foi definido aqui. Então o fator térmico 1 é de 1,2, a relação nominal 1 é 300 para 5, então é 60 para 1. E a relação nominal 800 para 5 é 160 para 1. Usando aquela fórmula, então eu tenho que o fator térmico para o segundo enrolamento, ele vai ser o fator térmico do primeiro, vezes a relação da menor para a maior, que vai dar igual, então, o valor de 0,45 o fator térmico. Então, a corrente que tem que circular ali para garantir que ele não vai exceder o limite de temperatura é de 0,45. Se você analisar as relações, você vê aqui, então, que o meu TC para medição é 300 para 5. O meu TC para proteção é 800 para 5.
Então significa que se eu passar ali 800, 500, o meu TC para medição já vai estar acima do nominal, né? Já vai estar além do que ele foi projetado. Então, se você analisar que o seu TC de proteção vai trabalhar sempre uma corrente inferior a 300 ou próximo a 300, então satisfaz essa condição aqui, ó, certo? Praticamente aí de 45% dessa corrente. Já em TC providos de derivação, agora eu tenho derivação que a gente usa o barra, lembra da aula passada, e não núcleos. A relação Rn1 e Rni não devem ser obtidas da derivação, mas sim do enrolamento total. Além disso, o fator térmico das relações especificadas, obtidas por derivações menores ou iguais a Rn1, devem ser, no mínimo, igual ao fator igual a 1. Então, as relações de derivação devem ter aí o fator igual ao fator 1, definido igual no exemplo anterior. Vamos ver outro exemplo tirado da norma, ó. Um TC cuja relação são 400, 600, 800, 1.200 para 5 para medição, 400, 600, 800, 1.200, 2.000 para 5 para proteção, com fator térmico de 1,2 para o núcleo de medição. Então, o fator térmico 1 é 1,2, né, que é o de medição, que é o menor. A relação nominal aqui, ó, do 1 é 240, que é o 1.200 para 5. E do 2, ele é 400 para 1, que ele é o 2.000 para 5. Usando aquela nossa fórmula, a gente vai encontrar um fator térmico aí de 0,72 para o de medição de proteção. Então, ó, tem-se o que, então, com base no que foi dito aqui, ó? Tem-se, então, que o fator térmico é de 0,72 para a relação 2.000 para 5 e de 1,2 para as demais relações do núcleo de proteção. Tá? Então, para 2.000 para 5, ele é de 0,72 e daqui para trás ele já é de 1,2. Se você olhar aqui agora, ele praticamente bate as relações, né? 1.200, 1.200, 800, 800, 600, 600, 400, 400. Então, basicamente, o fator térmico do primeiro ali, ele segue também para o de proteção. Bom, quanto à polaridade dos TC, ele vem definido por norma já algumas siglas, né? Tipo P1, P2, P1, P2, P3, P4, indicando então aí os terminais do primário. S1, S2, S3, S4, ou simplesmente S1, S2, indicando aí os terminais do secundário, tá? Isso é padronizado. A gente pode dizer também que um transformador de corrente ele tem a mesma polaridade quando a corrente no primário vai, no caso aqui, ó, de P1 para P2 e no secundário ele vai de S1 para S2. Então eu posso dizer aí que os transformadores de corrente, então ele tem a mesma polaridade. A gente viu lá no TP, né, sobre polaridade de aditiva e subtrativa, mas a norma aqui ela define também nossos TC com polaridade subtrativa. Então se eu for colocar as duas setinhas de frente aqui, uma vai subtrair da outra, e no caso de você por algum motivo quiser um transformador com polaridade aditiva, aí você precisa especificar isso para o fabricante, tá? Construtivamente, os terminais de mesma polaridade vêm indicado em correspondência, né? Então eu tenho aqui o P2, então eu tenho aqui o primário e eu tenho aqui o secundário, o S2, né? Lá atrás eu tenho o P1 e aqui em cima eu vou ter o S1, eles estão em correspondência aí, primário e secundário. Classificação dos TCs. Bom, os TCs ele pode ser classificado tanto para medição quanto para proteção. Eu não vou focar aqui nos TC para proteção porque não é o foco. Nossa parte aqui a gente quer falar sobre medição de energia, então eu vou focar nos TP para serviço de medição. Eu vou descartar aqui, quem quiser pegue a norma, tá? Pode poder avançar, ou o material que eu vou deixar lá no AVA, ele é bem completo, ele vai ter a parte de proteção também. Só para poder avançar aqui na aula, eu não vou ficar focando na parte de proteção, e sim na parte de medição, tá? Bom, então os TCs empregados para medição de corrente e energia, eles são equipamentos capazes de transformar a corrente de carga de uma relação de IP sobre 5, então uma corrente do primário para 5, proporcionando então o registro dos valores pelos instrumentos, né? Eu tô adequando aí uma corrente lá de 400, 1.200, 2.000 amperes para uma corrente de 5 amperes, que a gente já veio falando isso desde o primeiro dia de aula do nosso TC. Bom, mas geralmente as concessionárias ela exigem na sua norma uma unidade de TC
específica para medição de faturamento. Então eu não posso ter um TC ali com enrolamento duplo, um para medição, um para proteção, e eu pegar aquele de medição e usar para poder usar na concessionária, e ao mesmo tempo eu pegar o de proteção para poder a proteção ali do meu circuito, para desligar o meu disjuntor ou algo similar, tá? Na cabine de medição só vai ter o TC e o TP para medição. Se caso você precise de um TC para proteção, você vai ter que comprar uma outra unidade separada do TC para medição. O fator de sobrecorrente, ele é um item de proteção do nosso TC. Então, eu vou especificar o meu TC ali de forma a ter esse fator de sobrecorrente, que ele vai proteger o meu circuito contra sobrecarga e sobrecorrentes, no caso aí de um curto-circuito também, tá? Então, o que acontece? O núcleo ele é especificado para entrar em saturação a partir desse valor de projeto. Então, o que acontece? O meu fator de segurança, que a gente já viu na aula passada, ele vai ser definido, então, com a minha corrente de sobrecarga pela corrente nominal. Então, qual é o valor máximo que eu vou permitir que o meu TC faça a relação para o secundário? E, com isso, eu consigo achar, então, meu fator de segurança. Lembra da aula passada? Que varia de 4 a 10 para o TC de medição. Então, eu preciso fazer com que essa relação bata também. Eu tenho a corrente nominal do primário, então qual é a corrente máxima que pode circular pelo meu primário para me manter aí meu fator de segurança. Bom, quanto à corrente primária nominal de segurança, ela pode ser expressa da seguinte forma. Eu tenho aqui o meu KN, quem é meu KN? A relação nominal do TC, vezes a corrente aí que flui pelo secundário do TC durante o defeito, e ela tem que ser menor ou igual a 0,9 vezes a corrente do primário. Vamos ver isso de uma forma mais numérica, na forma de exemplo, para poder entender e fixar isso melhor. Vamos lá, ó. A segurança do instrumento alimentado pelo TC será tanto maior quanto menor for o fator de segurança. Isso é óbvio, né? Fator de segurança igual a 4, fator de segurança igual a 10, é 4 vezes, 10 vezes a corrente nominal. Assim, para um TC de 500 para 5, para serviço de medição, instalado no circuito em que a corrente primária de defeito é 3.200 A, então ele já definiu, ó, o defeito, a sobrecarga lá no primário vai puxar uma corrente de 3.200 A. E a corrente secundária é de 20 A, TC no limite de saturação para a carga nominal. Então, o que a gente tem? A relação é de 500 para 5, que é igual a 100. O fator de segurança foi dado de 4. A corrente do secundário, então, é 4 vezes 5, vai dar 20, né? 4 é o fator de segurança, 5 é a corrente nominal, dá 20. A corrente, então, do primário vai ser de 3.200, que foi dado. Colocando naquela equação, então, a relação vezes a corrente nominal no secundário, quando tiver sobre defeito, que eu quero, é 20 A, porque é o fator de segurança que foi dado, tem que ser menor ou igual a 0,9 vezes 3.200, que é a corrente de defeito. 2.000 é menor que 2.880? Verdadeiro. Então, a condição é satisfeita. Então, esse TC ele está dentro do que a gente esperava. Bom, então, o fator de segurança ele deve ser decidido entre fabricante e comprador, desde que a equação do fator de segurança seja atendida, né, seja satisfeita. Em geral, o fator de segurança varia entre 4 e 10 para a medição, que a gente já comentou. Então, isso quer dizer que nesse último caso, que a saturação do TC deve ser dada a partir de quem? Se eu tenho aqui, então, o fator de segurança igual a 10, 10 vezes 5 dá quanto? 50. 50 vezes a relação de transformação, que é 100, eu teria aí 5.000 A, tá? Caso eu adote aí o fator de segurança de 10. Então, ó, o valor do fator de sobrecorrente ou de segurança é especificado para a maior carga nominal designada para o TC. Então, eu preciso saber qual que é a maior corrente que vai passar lá no meu barramento. Você pode definir aí pela corrente de curto-circuito, se for o caso, né? Se você souber ali a especificação na hora de fazer o projeto, você tem que saber qual que é a corrente de curto-circuito no ponto de acoplamento. Então, com isso, você sabe qual seria a maior corrente sua ali que vai passar pelo seu TC. Ao se conectar cargas inferiores ao valor da segurança, cresce inversamente proporcional à redução da carga conectada. A gente viu isso na aula passada. Lembra, se eu colocar 50% da minha carga, o fator de segurança dobra, né? Então, aqui ele dá um exemplo com o fator de segurança igual a 8, 50% da carga nominal, o fator de segurança, então, passa de 8 para 16. Então, tomar cuidado.
A carga nominal do secundário TC tem que ser basicamente, ou muito próximo ali, à carga nominal realmente do meu TC. Bom, geralmente aqui, ó, os aparelhos de medida, eles são fabricados para suportar aí durante 1 segundo 50 vezes a sua corrente nominal. Então, nesse período aí, dificilmente vai danificar o equipamento. E isso pensando lá atrás nos equipamentos analógicos, né? Agora, nos digitais, hoje em dia, já tem que ver como que isso está se comportando, tá? Então, o fator de segurança deve atender às seguintes equações. Olha aqui, ó. Vamos ver isso aqui, que eu tenho um exemplo numérico também logo na sequência. A corrente aqui, ó, IE, que é a corrente de excitação, né, do nosso TC, sobre a corrente nominal do secundário, vezes o fator de segurança, vezes 100, tem que ser maior ou igual a 10%. Isso, então, para atender aí o meu fator de segurança. Vamos fazer um exemplo numérico para poder entender. Olha aqui, eu tenho dois TC. Um TC 300 para 5, outro 300 para 5, e cada um deles apresenta para mim aí uma curva de saturação. Isso vai depender do projeto, tá? Bom, e o que ele me deu aí, ó? Considerar o gráfico da figura anterior, que representa a curva de saturação de 2 TC de medição, com as seguintes características próprias e da carga secundária. Então, vamos lá. Carga de 12,5 VA, relação de transformação 300 para 5, classe de exatidão 0,3, resistência ohmica do enrolamento secundário foi dado, a resistência da carga foi dada, tá? A reatância tanto da carga quanto do enrolamento secundário também foi dado. Com isso eu vou achar o meu Z, ok? E foi dado o fator de segurança aí igual a 10. Então, partindo das equações anteriores que a gente já encontrou, a tensão no secundário vai ser quem? A corrente no secundário vezes a impedância Z2, né? Que é dado aí pela raiz quadrada do meu R mais o meu X ao quadrado, tá? Bom, mas quem que é a minha corrente no secundário? É o fator de segurança vezes 5 amperes. Foi dado que é de 10, fator de segurança, vezes 5, 50 amperes, ok? Substituindo isso na minha equação, em todos os outros valores de resistência e reatância, eu tenho aí que a minha tensão no secundário do meu TC é de 38,6 volts. Pegando aqui o 38,6 volts e batendo ele na minha curva 1 e na minha curva 2, eu vou encontrar um valor aqui de 0,033 amperes e 5. Qual será dos dois TC vai me atender? Então vamos lá. Pela figura tem-se o quê? Que o E é igual a 0,033 para o primeiro caso, né? Então, jogando na minha equação aqui, o que vai dar? 0,033 sobre 5 vezes 10, fator de segurança, vezes 100, que é da equação. Isso tem que ser maior ou igual a 10%. Deu um valor de quanto? 0,06%, então esse TC não me atende em relação ao meu fator de segurança. Considerando então a segunda curva, eu tenho então lá que meu IE é de 5, a gente viu lá no desenho, 5 vezes 10 mais vezes 100 aqui da equação, e eu vou ter então que vai ter 10%, que também é igual a 10%, na minha equação tem que ser maior ou igual a 10. Então, nesse caso, esse segundo TC, ele já consegue me atender em relação ao fator de segurança. Bom, falando agora sobre os erros do TC, da mesma forma como teve lá no nosso TP, aqui no TC também eu vou ter dois erros. Um erro inerente à relação de transformação, tá? É aqui que eu posso falar para você que a corrente lida no secundário não representa a corrente lida no primário, tá? Então eu vou ter que corrigir esse erro. E o erro do ângulo de fase, que aí acontece um defasamento angular do valor lido da corrente. E numa situação onde eu tenho que medir fator de potência, que eu preciso saber a relação do ângulo entre tensão e corrente, isso pode provocar um erro de medição. Então também eu preciso ter essa noção para poder realizar, se necessário, essa correção, tá? Partindo então aí do nosso transformador, né? A gente já mostrou essa figura lá no início, mas ela vai representar para mim aí a explicação do erro da relação de transformação. Então, ó, a impedância do enrolamento primário, ela não exerce nenhum efeito sobre o erro do TC. Eu falei isso lá no início, lembra? Porque tem TC que eu nem tenho primário, né? O primário, ele é o meu condutor que está passando dentro ali da minha janela do TC. Então, isso não vai afetar ali o meu erro, tá? Então, o enrolamento primário, ele está aí representando apenas uma impedância série no circuito do sistema,
em que está instalado esse equipamento, cujo valor pode ser considerado desprezível. Então, eu nem tenho aqui minha impedância do primário, tá vendo? O que vai acontecer agora? Eu vou analisar o erro, porque o erro vai ser em função desse meu ramo com o meu ramo do secundário, tá? Então, pessoal, o erro de relação de transformação, ele pode ser corrigido pelo fator de correção de relação real. Lembra lá do nosso TP, que a gente também viu isso lá? Quem é o meu fator de correção de relação real? Ele vai ser a minha corrente no secundário, mais a minha corrente de excitação referida ao secundário, dividido pela minha corrente do secundário. Então, assim eu consigo achar o meu fator de correção de relação real. E o valor da corrente E, ele pode ser determinado a partir da curva de excitação secundária do TC. A gente acabou de fazer um exemplo numérico e a gente viu essa curva lá. Então, ficou mais fácil aqui esse entendimento. Bom, o fator de correção de relação ele também pode ser definido como aquele que deve ser multiplicado pela relação de transformação de correção nominal, RTC, né? Para se obter a verdadeira relação de transformação. Isto é, sem erro. Ou seja, o fator de correção de relação real, ele é a minha relação de transformação de corrente real pela relação de transformação de corrente nominal. Se eu multiplicar isso aqui ainda por 100, eu acho o valor aí percentual, né, do fator de correção de relação real. Isso aí já vai ajudar a gente também na hora de fazer o exercício, o exemplo numérico, tá? Bom, então se eu quiser achar o meu erro em valor percentual, eu vou pegar quem? A relação de transformação nominal vezes a corrente no secundário, isso menos a corrente no primário sobre a corrente no meu primário, vezes 100. Então eu vou achar esse erro. Quando a gente fazer ali o exercício, vocês já vão entender um pouco mais. Outra forma de a gente fazer é pegar o quê? O erro vai ser igual a 100 menos o fator de correção de relação percentual, que eu acabei de mostrar lá atrás, mas basicamente era aquela equação anterior, multiplicada aí por 100 para você ter então o fator de correção. Então, se você já tem ele em percentual, que é a relação real pela nominal, vezes 100, você vai achar aí rapidamente o seu erro de relação, tá? Bom, e os valores percentuais do fator de correção, ele pode ser encontrado então nos gráficos. Lembra dos paralelogramas lá do TP? Eu vou ter aqui também para o TC, para as classes iguais a 0,3, 0,6 e 1,2, da mesma forma como eu tinha lá no TP. Então, eu tenho aqui 3 imagens aí que representa as minhas classes 0,3, está aqui, está aqui 0,3, 0,6 e 1,2. Mas aí você olha e fala assim, professor, mas tem 2 paralelogramas. Tem. O interno, ele corresponde aqui à minha classe de 1,2, tá? É porque aqui está a divisão aqui da tabela está diferente, né? Deixa eu tentar escrever um pouco melhor aqui. 1,2. Isso corresponde a 100% da corrente nominal no meu secundário. Já para uma corrente menor, 10% da corrente nominal, essa classe de exatidão aqui, ela passa para um valor aí próximo aí de 2,4%. Isso já é definido por norma, então quer dizer que a norma já aceita essa variação aí da classe de 1,2. Assim como acontece para a classe de 0,6 e para a classe de 0,3, tá? Então eu tenho 0,3 aqui, isso para 100% da corrente nominal, e eu tenho uma outra variação, outro paralelograma, que aí atinge aí a 0,6, quando eu tenho 10% da corrente nominal, ok? Isso então foi definido aí pela norma. Fazendo um exemplo numérico aí de aplicação, vamos ver o que a gente pode achar em relação ao erro. Vamos lá. Uma medição efetuada por um amperímetro indicou que a corrente no secundário de um transformador de corrente, suprindo uma determinada carga, ela era de 4,16 amperes, tá? Calcular o valor real dessa corrente no circuito primário, sabendo que o TC é de 400 para 5 amperes, e apresenta um fator de correção de relação de 100,5%. Olha, já deu o fator de correção de relação percentual. Então, fazendo a relação aí de transformação de corrente, eu tenho, né, aqui a nominal, 400 para 5, eu tenho 80 para 1, né? Fazendo então a relação vezes a corrente, eu me achar a corrente no lado primário, eu vou ter aí 80 vezes 4,16, né, que é o valor lido no secundário,
eu tenho 332,8. Lembrando que essa aqui é a corrente que não foi corrigida ainda. Mas eu sei que eu tenho um fator de correção aí de 100,5%. Então, fazendo aí aquela equaçãozinha do nosso erro, né? 100 menos 100,5, o erro é de menos 0,5%. Logo, substituindo na nossa equação do erro, a corrente real vai ser igual à corrente lida menos o nosso erro, que vai dar então aí um valor de 334,46 amperes. Então, dá um valor maior de corrente real lida lá no primário, tá? Então, com isso, você consegue corrigir e ler o valor correto dessa corrente, né? Bom, já em relação ao erro do ângulo de fase, o que a gente tem que falar sobre ele? Primeiro, é o ângulo beta, então, que vai definir aí meu erro do ângulo de fase, certo? Então, se eu tenho aqui, vamos ver aqui esse diagrama fasorial, se eu tenho aqui a minha corrente IP, né, a corrente do meu primário, subindo aqui, ela é uma composição de quem? Da minha corrente IE, que é a corrente de excitação, que está aqui, com a minha corrente IS, que é a minha corrente no secundário, certo? Se eu pegar essa corrente do secundário e levar ela aqui no eixo zero, eu vou ver aí que, passando aqui a minha corrente de excitação lá para cima, eu vou achar aqui o ângulo, né, entre a corrente IS e a corrente IP, tá aqui a minha corrente IP, esse ângulo é o ângulo beta, que provoca então esse deslocamento entre a corrente do primário e a corrente do secundário, que a gente precisa corrigir, tá? Lembrando que a corrente de excitação, ela é uma composição aqui da corrente de perda ômicas no ferro, né, que é a minha corrente F, e a minha corrente aqui devido ao meu fluxo magnetizante, que é meu IU, ok? Então, fazendo essa decomposição, eu acho aqui a minha corrente IE, somada à minha corrente no secundário, eu tenho então minha corrente no primário, então aqui eu já vejo a diferença, né, do erro entre a corrente primário e secundário, e também a defasagem angular entre o primário e o meu secundário. Bom, assim como no caso do TP, lembra da nossa equação do ângulo lá que a gente achou os paralelogramas? Aqui funciona da mesma forma e eu não vou dar tanto detalhe, então, tá? Então, a gente tem aqui nossa equação, o fator de correção de relação percentual menos o fator de correção de transformação percentual, fixa um valor, vai variando o outro e você vai achando aí, então, os ângulos de defasamento, tá ok? Então, se a gente construir os paralelogramas usando as equações anteriores, que eu ocultei bastante aqui no slide para poder deixar a aula um pouco mais tranquila, mas esse material vai estar disponível para vocês, a gente vai chegar à seguinte conclusão, que o meu TC ele só vai estar dentro da sua classe de exatidão se você conseguir marcar um ponto dentro daqueles paralelogramas, tanto para 10% da corrente nominal, quanto para 100% da corrente nominal. Isso definido pela norma. Se eu tiver, então, uma corrente marcando o erro com o erro de relação com o erro angular, esse ponto estiver dentro do paralelograma, então eu falo que o meu TC ele está dentro da sua classe de exatidão, tá? Que foi considerado aí, então, pela norma permitida. Fazendo, então, uma análise lá do paralelograma, o que a gente pode concluir? Quanto maior for a corrente nominal do primário, menor será o erro de relação permitido para o TC, né? O paralelograma menor. Quanto menor for a corrente no primário, maior será o erro de relação permitido. Então, a gente tem um paralelograma externo, né? Um paralelograma de fora, o maior. Isso se deve a quem? Isso se deve à influência da corrente de magnetização. Eu posso tentar mostrar isso para vocês no laboratório, na aula do laboratório. O que acontece? Se você pegar um TC numa escala, vamos supor, de 100 para 5, e eu aplicar uma corrente muito pequena, dificilmente o TC vai conseguir representar isso da forma adequada, porque eu estou muito longe da corrente nominal, né? Eu sempre quero que o meu TC trabalhe próximo do nominal. Então, nunca compre um TC de 1000 para 5 para medir uma corrente de 1 ampere. Jamais. Ah, vou comprar já um de 1000 logo. Não, não faça isso. Qual que é uma solução que a gente faz no laboratório, tá? Estou falando de laboratório, não de TC agora para medição. A gente dá várias voltas com o condutor dentro do TC para multiplicar essa corrente. Então, se eu tenho uma corrente de 1 ampere de carga e meu TC ele é de 100 ampere para 5, então se eu passo 10 voltas dentro da minha janela do TC, a corrente lida ela tem que ser dividida por 10.
Então é meio que assim, eu amplifiquei a corrente para melhorar a precisão do meu TC. Isso estou falando de coisas que a gente faz no laboratório quando a gente não tem outra solução. A corrente ela é muito pequena e a gente precisa ler essa corrente, mas o TC ele tem uma escala muito grande, eu não tenho outro TC com uma escala menor. Então a gente dá várias voltas de fio, tentando com que essa corrente chegue o mais próximo do nominal. E aí depois a gente pega o valor lido e divide então pelo número de voltas que foi colocado lá no nosso TC. Bom, a figura a seguir, ela fornece aí o erro de relação percentual e o fator de correção de relação em função dos múltiplos, né, da corrente nominal do TC. Então vamos ver aqui. Eu tenho aqui embaixo os múltiplos, que aqui eu tenho o fator múltiplo igual a 1, então seria aqui o nominal. E aqui eu tenho o erro. Olha que eu tenho o TC de 2,5 VA, 5 VA, 12,5 VA, 25 e 50 VA. Quanto menor a corrente, maior vai ser o erro, ó, o erro subindo. Aqui seria o meu erro zero, né? E a mesma coisa acontece quando eu tenho uma corrente maior. Bora olhar que aqui ele começou levemente a inclinar, a subir o nosso erro. Mas o pior caso é quando eu tenho correntes menores. Por isso, não trabalhe com um TC com a escala muito longe da escala que você precisa ler. Então, se eu tenho que ler uma corrente aqui de 0,2, né, com uma escala de 0,2, eu não vou comprar um TC para ler com a escala de 1. Igual o exemplo que eu acabei de dar. Eu não posso comprar um TC de 1000 amperes para ler uma corrente de 2 amperes. Então, eu compro um TC então, de 10 para 5, 5 para 5, que seja. Mas aí vai depender então da sua corrente, do seu circuito. Se a sua corrente lá é de 1000 para 5, mas a maior parte do tempo ele fica na corrente baixa, você vai ter aí, então, que compensar em relação a esse erro, e esse erro precisa ser corrigido ao longo das medições, tá certo? Por isso, então, que o fabricante já fornece aí o erro em relação às medidas, e por isso que serve os ensaios. Exemplo de aplicação, então aqui, ó, no ensaio de um transformador de corrente de 300 para 5 amperes, ao qual estava ligado uma carga de 24 VA, foram anotados os seguintes resultados. Então vamos ver. Para 100% da corrente da carga nominal, o fator de correção de relação percentual foi de 100,8, né? E o nosso ângulo foi de 20 minutos. Já para uma corrente de 10% da corrente nominal, o fator de correção foi de 102 e o ângulo foi de 60 minutos. Bom, o que ele está querendo saber? Sabendo que o TC tem impressa em sua placa a classe de exatidão de 1,2, saber se o resultado se confere com a afirmação do fabricante. Então, será que ele está dentro da sua classe de exatidão, com os dados que foi dado? Observando o paralelograma de exatidão da figura 3, conclui-se que tanto no caso de 10% quanto de 100%, a corrente nominal está dentro do seu classe de exatidão. Será? Já vamos verificar isso. O que mais que ele fala aqui? Mesmo assim, o TC apresenta os seguintes erros percentuais de relação considerado. Então, na situação 1, ele apresentou um erro de menos 0,8, na situação 2, um erro de 2%. Mesmo sabendo que o TC ele tem um erro aí de 1,2, né? Então, lembrando, a gente sabe que para 10% a norma permite aí um erro então de 2%. Fazendo então aí a nossa análise da figura, que ele concluiu que sim. Para 100%, vou anotar aqui, para 100% da corrente nominal, ele encontrou lá um fator de correção de 100,8%, né, e um beta com um ângulo aí de 20 minutos. Já para 10% da corrente nominal, ele encontrou lá 102% com um beta de 60, né, um beta de 60 minutos. Positivo. Então, fazendo aqui, ó, primeiro caso, 100,8. Está aqui o 100,8. Fazendo aqui uma linha. Opa! Ó, foi até boa a minha linha. Com um beta de 20. O meu beta está aqui de 20. Vamos subir pontilhado aqui, porque acho que subir não vai subir tão reto. Está aqui, ó. Esse é o meu primeiro ponto. Está dentro da exatidão de 100%? Está. Está lá. No ensaio foi dado, então, um ponto lá dentro. Então, ele está correto, né? Sua medição está correta e a sua classe de exatidão está batendo. Já para 10%, que é o paralelograma de fora, ele tem que pegar um ponto ali dentro. Ele encontrou aqui 102 por 60.
Então, se a minha divisão aqui ela é de 4 em 4, então 101,6, o próximo vai ser 102. 102, que é esse ponto aqui. Traçando uma linha aqui e puxando aqui o meu 60, 40 para 80, eu tenho 60 aqui. Puxando meu 60, eu encontrei novamente um ponto dentro do paralelograma. Então, realmente, esse TC ele está dentro da sua classe de exatidão, de acordo com a norma. Bom, quanto aos ensaios, existem duas normas. A 6856, que fala do transformador de corrente, especificação deles, né, que a gente veio usando até agora, e tem a 6821, que trata aí do método de ensaio desses transformadores, tá? Quais são os ensaios? Basicamente, os ensaios são os mesmos tipos listados para o TP, o que muda é porque um é para tensão, outro é corrente, né? Então vai mudar um pouco aí, às vezes, o tipo de ensaio. Mas os ensaios são definidos como ensaio de tipo, o ensaio de rotina, o ensaio especiais e o ensaio de recebimento e aceitação. O ensaio de tipo é basicamente aquele ensaio que você pega um tipo de TC fabricado de uma amostra, né? Ou você tem lá uma produção, você tira um daquele modelo, daquele tipo, e faz os ensaios para ver se ele atende às especificações. O ensaio de rotina já é aqueles ensaios feitos em todas as unidades. Eu tenho que fazer ali alguns testes para ver polaridade, corrente, né? Para todos os modelos fabricados. Os ensaios especiais são todos os ensaios que estão além dos ensaios de tipo e ensaios de rotina. Já os ensaios de recebimento e aceitação, ele é combinado entre fabricante e comprador, quando o comprador ele exige que seja feito o ensaio em 100% do lote ou parte do lote em sua presença. A especificação de um TC, quando você for comprar, você tem que primeiro definir a destinação dele, se é para medição ou proteção, o uso, se ele é interno ou externo, a classe de exatidão, para medição no caso 03, a classe de tensão, se ele é para 15 kV ou mais, né? Aí vai depender do nível de tensão onde você vai colocar esse TC. O número de enrolamento secundário, o fator térmico, carga nominal no secundário, né? A relação de transformação, o nível de isolamento, tensão suportável à frequência industrial e impulso atmosférico, o tipo, né? Encapsulamento em epóxi ou imerso em algum óleo isolante, né? Algum líquido isolante. Basicamente é isso, né? Que a gente tem que falar sobre TC. E vou tentar lá na aula de laboratório, tentar dar uma focada nessa parte dos TC, mostrar um pouquinho os detalhes. Eu não tenho nenhum TP no laboratório, mas TC eu tenho bastante, então eu consigo aí estar mostrando para vocês na aula prática, tá? Espero que vocês tenham gostado aí das aulas de TC e TP. Basicamente o que eu tinha que mostrar para vocês era isso. Eu entrei um pouquinho mais a fundo em relação à especificação dos equipamentos, mas é para vocês terem uma noção aí de quando a gente fala de equipamentos elétricos, todos eles possuem uma norma e antes de você especificar ou comprar para colocar em uma instalação, você precisa conhecer a norma, precisa conhecer as especificações, como que você precisa solicitar para o fabricante ou para um fornecedor, quais são os dados que precisa saber, né? Fator de segurança, o fator térmico, relação de transformação, tudo isso aí tem que levar em consideração na hora da compra do produto, tá? Então, um forte abraço, a gente se vê na próxima aula.